Hoje o Espírito Santo vai falar com você e vai trazer existência na sua vida, um novo tempo na sua casa, na sua vida. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim: eu sou casa de Deus. Mas fala forte mesmo, fala com convicção: eu sou casa de Deus. Amém? Você é casa de Deus. E Deus, Ele não quer apenas um cômodo da sua casa. Deus não quer apenas um cantinho da sua casa. Deus, Ele quer fazer morada. Ele quer fazer habitação. E hoje nós vamos entender a importância dessa habitação de Deus nessa casa chamado eu, chamado você, essa casa chamada igreja. É importantíssimo que você entenda que Deus, Ele tira um valente da nossa vida, que é o diabo, que é o inimigo, aquele que age em áreas da nossa vida. Mas no lugar onde o valente estava habitando, atuando, trabalhando, neste lugar você tem que deixar Deus fazer morada. Amém? Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. E eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Lucas 11, 24 a 26. Olha o que a palavra de Deus diz. Quando o espírito imundo, toda atuação na vida de uma pessoa, atuação maligna de destruição, na vida financeira, familiar, na alma, no espírito, no físico, colocando doenças. Essa atuação vem de um espírito imundo. Não se engane. E nesses cultos de libertação, Deus está trazendo clareza, transparência, para que nós possamos entender isso. Então olha só. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos. Ou seja, ele anda por lugares desprovidos de bênção, lugares secos, lugares destruídos, e não encontrando repouso, ele diz: voltarei para minha casa. Ele saiu do homem, mas ele tem uma convicção que ele vai voltar e que a casa é dele, mas não é. Voltarei para casa da onde eu saí. E tendo voltado, encontra ela o quê? Varrida, adornada e limpa. Então ele vai e ele leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Fecha os seus olhos, eu quero orar com você. Eu amarro toda a atuação de qualquer espírito maligno que está tentando atuar aqui neste lugar. E eu declaro que nós somos livres para receber essa palavra. Agora, a nossa mente está livre, nosso coração está livre, o nosso intelecto está livre, o nosso espírito está livre para receber direcionamento que vem do alto. Agora, todo espírito maligno que está tentando atuar, tocando nessa vida, colocando mal-estar, eu repreendo e já amarro. Você vai sair no final desse culto, mas agora você vai ouvir essa palavra viva e você vai ser destronado dessa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Nós aprendemos semana passada, queridos, que o inimigo, ele busca um lugar de legalidade para ele entrar. E se eu sou casa, e se você é casa, nós temos que dar toda a nossa casa, a nossa moradia, as áreas da nossa vida para o Senhor. Não tem como negociar. Eu vou dar um pouco de mim para Deus e eu vou entregar um pouco para o inimigo. Não, você precisa se entregar por completo ao Senhor. A sua vida tem que ser uma vida entregue ao Senhor. Porque o diabo, ele é legalista. E ele quer encontrar um lugar de legalidade na nossa vida para ele atuar. E eu quero falar de três áreas da nossa vida em que ele tenta atuar e talvez esteja atuando na sua vida. Mas hoje você vai sair daquele perto, em nome de Jesus. Amém? A primeira área é a alma. Nós somos um ser tripartido. Nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Mas um lugar que o inimigo quer ter legalidade na nossa vida é na nossa alma. Eu falei semana passada que essa legalidade na alma, ela está ligada nas emoções, nos seus sentimentos. Está ligado também ao seu psique, à sua mente, ao que você pensa. Então o inimigo, ele tenta encontrar legalidade na alma. A Bíblia vai falar de um servo incompassivo. O Senhor daquele servo perdoou aquele servo milhões. Mas quando aquele servo saiu daquele lugar de perdão, ele encontrou alguém que devia para ele 100 diárias.
o que é 100 diárias perto de milhões. E ele começa a cobrar aquele conservo, aquele outro que trabalhava para ele. E ele não perdoa aquela dívida. E por isso aquele senhor fala para aquele servo: porque você não perdoou, eu havia te perdoado, mas porque você não perdoou, você vai ser lançado às trevas, você vai ser lançado aos atormentadores. Então os espíritos que operam na alma são espíritos atormentadores. São espíritos que entram pela legalidade. E a legalidade que esse texto que eu citei fala é a falta de perdão, que está ligada à nossa alma. Pode ser uma mágoa, pode ser um ressentimento, inveja, sentimentos que muitas vezes entram na nossa alma, e sentimentos que o inimigo entra por uma legalidade, ali ele começa a nos escravizar. Nós estamos vivendo uma era de muito sofrimento emocional, muita depressão, muita tristeza, muita ansiedade, muita angústia. E com certeza o inimigo ele encontrou uma legalidade que ele entrou para prender aquela alma, para prender em depressão, em loucura, em pânico, em sofrimento, preocupações, medos excessivos, não há segurança. E o inimigo ele começa a atuar de uma forma que a pessoa fica tão presa naquilo, tão presa, porque de alguma forma ela deu alguma legalidade ali e o diabo entrou. Ela deixou de confiar em Deus, ela deixou a incredulidade entrar, ela perdeu a fé, ela perdeu a esperança. Aí o inimigo começa a colocar medo, e a pessoa começa a ter sentimentos catastróficos. Vai acontecer alguma coisa, alguém vai morrer, vou perder alguém da minha família, vai acontecer alguma coisa. Ela espera o pior, e ela não consegue esperar o bom futuro que Deus tem planejado para ela. Querido, essa noite Deus quer te livrar dos atormentadores. Amém? Querido, se tem alguém aqui que precisa perdoar, querido, você precisa liberar perdão, porque quando você perdoa, você é livre. Pastor, mas se eu perdoar o que fizeram comigo, talvez você entrou aqui essa noite com a mágoa do seu pai, algo que aconteceu na sua infância, com mágoa da sua mãe, de um professor, de pessoas que foram pessoas de autoridade na sua vida e que te marcaram de alguma forma, através de uma palavra, através de uma correção. É necessário perdão para que você seja livre. Amém? Talvez você foi marcado por uma traição, um amigo te traiu, um sócio te traiu, alguém do seu relacionamento fez algo com você que te machucou, houve traição. Deus não quer que você seja mais a mulher traída, o homem traído. Houve um abandono, Deus não quer que você seja mais o homem abandonado, a mulher abandonada. Houve uma derrota, Deus não quer que você seja mais o homem frustrado, o homem derrotado, a mulher derrotada. Querido, e muitas vezes hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: você precisa perdoar você mesmo, porque você perdeu algo, porque você fez algo de errado, ou porque você passou por momentos de frustração, de algo que não deu certo na sua vida, e você se acusa, e você se julga e se culpa. Toda pessoa que está debaixo de culpa, de condenação, de julgamento, está debaixo de uma atuação de um espírito maligno, atormentador. Então Deus quer que você se perdoe. Deus quer que você seja livre essa noite. E você precisa permitir que o Espírito Santo venha e entre aí nesse cômodo da sua vida, da sua casa, chamado alma. Amém? Quais sentimentos que você anda tendo esses dias? Quais os pensamentos que você anda tendo esses dias? O que você anda remoendo esses dias? Porque o que você remói muitas vezes está trazendo para você muito sofrimento. Talvez você tenha sido uma pessoa explosiva e você não sabe por quê. Tem uma raiva contida dentro de você e você não sabe por quê. E depois que você explode, você se arrepende. Depois que você tem certos comportamentos, você se arrepende. Isso é porque Deus precisa entrar nesse cômodo chamado alma e trazer cura e trazer libertação para a sua vida. Amém? Outro cômodo da nossa vida, outra área que o inimigo, ele tenta atuar no nosso espírito. Ele tenta atuar no seu espírito. Ele tenta atuar colocando, muitas vezes, cansaço espiritual. Você não consegue orar, você não consegue adorar, você não tem força para jejuar, você não tem força para buscar. Lembra que eu falei semana passada? Muitas vezes tem pessoas dentro da igreja, não estão possessas, mas estão oprimidas, estão opressas.
estão opressas. O diabo não está dentro, mas ele está fora oprimindo. Ele está fora trabalhando. Ele está soprando no ouvido. Você está cansada e você muitas vezes fala: eu estou mesmo. Desiste. Eu estou querendo desistir. Para de lutar. Eu estou querendo parar mesmo. Para de orar. Para que orar? Deus nem passa desse teto. É verdade. E você balança a cabeça para essa voz de opressão que tem falado para você isso. E ele tem amarrado. Sabe qual é a atuação do inimigo no nosso espírito? É a amarração mesmo. É te paralisar. É te parar. É colocar um cadeado na sua boca para você não adorar, para você não orar, para sua oração não subir mesmo. Esse é o papel do inimigo no seu espírito. E de muitas vidas também é a possessão. E ele é violento, querido. Quando ele toca no espírito, ele é violento. Porque para o diabo tocar no nosso espírito, queridos, é porque ele já tocou na nossa alma e na nossa mente há muito tempo. Há muito tempo. A gente foi alimentando um pensamento de derrota. A gente foi alimentando um pensamento maligno, pessimista a nosso respeito, a respeito das pessoas. E aquilo começou a entrar na nossa alma. E a nossa alma começou a mandar informações para o nosso espírito. Mentiras do diabo. Mas hoje Deus, como o pastor abriu o culto aqui essa noite, Ele te diz: você conhece a verdade para você ser liberto. Nesse momento o diabo está apanhando. Sabe por quê? Porque a verdade traz conhecimento. E o conhecimento liberta. A verdade liberta. E ele sabe que ele está apanhando porque ele está perdendo a sua vida nesses dias. Ele está perdendo. E esse espírito que atua tentando trabalhar, amarrar a sua vida, tentando trabalhar no seu espírito, adormecendo o seu espírito. Querido, porque Deus não fala com a gente na carne, não. Deus fala com a gente no nosso espírito. E o diabo tenta adormecer o seu espírito. Não ora, não canta, não adora, não busca, não jejua, não vai para a igreja. Ele tira suas forças de vir para a casa de Deus. Ele tenta atuar no seu espírito. Ele quer adormecer o lugar que Deus fala com você. Ele quer trazer cegueira espiritual. Ele quer tampar os seus ouvidos para você não ouvir. Deus está falando com você. Deus está querendo te trazer uma direção nessa área que você está sofrendo, que você está passando por angústia. Mas o diabo está tampando seus ouvidos. E muitas vezes ele coloca alguém para soprar. Quão miserável você está. Quão miserável está essa área da sua vida. Querido, não aceite ninguém que chegue para você para falar morte. Mas só aceite palavras de vida. Só aceite informações que vêm de pessoas que falam vida para você. Então ele quer cegar seus olhos espirituais. Ele quer te fazer ficar surdo espiritual. E ele quer trancar sua boca com um cadeado de bronze, de ferro, para você não falar vida, para você não profetizar vida no vale de ossos secos, para você não se levantar. Ele amarra os pés, ele amarra as mãos, para você não ficar de pé. Por isso o cansaço, por isso o desânimo. Por isso, querido, muitas vezes você não tem força para buscar e vir na casa de Deus. Por isso muitas vezes você se sente que Deus não está me ouvindo. Que mentira do diabo é essa? Que historinha é essa que o diabo tem te contado? Não aceite. Não aceite. E também no nosso físico, no corpo. Então alma, espírito e corpo. A Bíblia vai falar de uma mulher encurvada, que ela estava dentro da casa de Deus. E essa mulher, ela andava encurvada há muitos anos. E a Bíblia vai falar que ela era filha de Abraão. Era uma mulher filha da fé. Mas ela estava escravizada por um espírito de enfermidade. A Bíblia diz que era um espírito de enfermidade. Talvez você chegou aqui doente. Você tem andado enfermo. Você sai de uma enfermidade entre outras. Sai de uma entre outra. Querido, isso não é normal. Isso não é normal. Deus não quer que você ande em enfermidade. Essa mulher estava dentro da igreja escravizada por um espírito de enfermidade. Andava encurvada, andava olhando para a terra, olhando para o chão, não conseguia ver o céu, não conseguia ver o futuro, não conseguia ver o melhor para a vida dela. Tudo que ela via era o chão. Até que Jesus chegou naquela igreja e mudou a condição daquela mulher. Querido, quantas vezes nós andamos encurvados? Quantas vezes nós andamos olhando para baixo, desanimados? Deus quer que você se coloque de pé essa noite. O diabo tem tocado na sua saúde. O inimigo tem tocado muitas vezes, colocando. E a gente corre para os remédios, a gente corre para o médico, está certo. O médico é bênção, a gente precisa sim. Mas em que momento dessa enfermidade você se levantou e falou: no meu corpo você não toca, Satanás. A vida de Deus está aqui, pulsando no meu sangue, no meu corpo. O sangue de Cristo está aqui. Pelas pisaduras dele eu fui sarado. Querido, Deus está te chamando para você posicionar nesses dias. Deus está te chamando para você se posicionar. A Bíblia vai falar de um homem também que ele estava à beira do caminho. Ele usava uma capa de mendigo. Ele era escravo de uma enfermidade.
Mas quando Jesus passou, e Jesus mandou aquele homem ficar de pé, mandou aquele homem mudar aquela condição física que ele estava, espiritual, almática que ele estava. A Bíblia diz que aquele homem pegou a capa que ele trazia sobre si e ele jogou fora. Ele falou: não quero nunca mais carregar essa capa. E naquela época, os mendigos usavam uma capa dada pelo governo. E aquela capa garantia para ele o dinheirinho do governo todo mês. Então era bom ele ser miserável, porque ele tinha o dinheiro do governo. Era bom ele ser o coitadinho, a vítima. Por quê? Porque ele ia receber do governo. Mas quando Jesus tocou nele, ele falou: eu não quero ser mais vítima. Eu não quero ser mais derrotado. Eu não quero mais usar essa capa. Não estou nem aí para essa capa. Era o que identificava o mendigo. Todo mendigo tinha que usar aquela capa. Se não tivesse a capa, não recebia ajuda do governo. E aí ele arrancou aquela capa e falou: chega, chega. Querido, Deus quer tirar de nós toda doença e tudo que alimenta a nossa doença. Fala assim: Deus quer tirar a minha doença e tudo que alimenta a minha doença. Então, aquele homem, Deus curou ele, Jesus curou ele, mas Jesus também fez com que ele tirasse dos ombros dele tudo que alimentava aquela doença dele. Toda pessoa que é vítima tem alguém que alimenta o vitimismo dela. Toda pessoa derrotada tem alguém que fala: coitadinha de você. Tem alguém que alimenta a derrota dela. Não queira isso sobre a sua vida. Não queira ser uma coitada, um coitado. Não queira ser um doentinho, uma doente. Eu lembro de uma pessoa que falou para mim que toda vez que o marido dela chegava em casa, ela estava alegre, arrumava a casa o dia inteiro. Mas na hora do marido chegar, ela ia para a cama e fingia que estava doente. Para ele sentir dó dela. Para ele ter dó dela. Então, queridos, a gente precisa jogar nossa capa. A capa do derrotado, do falido, do traído, da traída. A capa da tristeza. A gente tem que jogar essa capa fora. Porque se você carregar essa capa, querido, Jesus fez um milagre, mas se aquele homem tivesse continuado com a capa, vocês acham que aquele milagre ia permanecer na vida dele? Não ia. Não ia permanecer. Então, Jesus está nos curando essa noite. Nós vamos orar aqui, vai haver cura e libertação. Mas a gente precisa aprender a lançar nossa capa. Não querer mais permanecer na condição que você chegou aqui. Eu não sei que área da sua vida, mas é nessa área. Deus está dizendo: filha, filho, não fica mais nessa condição. Tem uma disposição interior. Eu não vou mais permanecer nessa condição. Amém? Não vou mais. Quando Moisés, ele chegou para Faraó, em uma das 10 pragas, foram 10 pragas, Moisés teve a praga das rãs. Era rã dentro do sapato, era rã dentro da roupa, deitava, era rã em cima do corpo, era muita rã. Então essas pragas das rãs, em todas as casas do Egito, Moisés falou para Faraó: se você quiser, agora essa praga vai cessar. Sabe o que ele falou para Moisés? Deixa para amanhã. Deixa para amanhã. O que Deus quer fazer na sua vida, querido, não é para amanhã, é para agora. Só que aí a gente vai alimentando o mal, não é? A gente vai alimentando o mal. Por exemplo, você está aqui ouvindo a palavra e Deus está falando com você: olha, querido, deixa a sua capa de doença. E você: não, Senhor, deixa para amanhã. Deus está falando com você: olha, eu preciso fazer hoje na sua vida, mas tem coisas que você precisa deixar. Deixa aquela amante. Não, Senhor, deixa eu despedir dela primeiro. Amanhã o Senhor faz na minha vida. Não, querido, é hoje. É hoje que Deus quer que você deixe a capa. É hoje que Deus quer que você tire esse contato do seu celular, do seu WhatsApp. É hoje, não é amanhã. Aquele que ia cessar a praga estava lá. Só que o faraó falou: não, deixa para amanhã. Hoje não. Tem coisas que Deus tem urgência em fazer na sua vida, mas tem coisas que você tem que deixar. Porque se você não deixar, querido, não vai mudar nada. E vai piorar. Vamos continuar. Amém? Então, nós lemos esse texto aqui sobre a casa. Se eu sou casa e eu tenho essas 3 áreas intrínsecas na minha vida, espiritual, alma e corpo, e que são áreas que o diabo quer legalidade para entrar, para trabalhar, para agir, eu não posso dar legalidade. Eu tenho que fechar as portas que eu deixei abertas. E aqui Jesus está contando uma história de uma casa, de um homem. Ele fala: homem
e fala casa. Homem e mulher, casa. E ele está contando essa história e ele fala assim, olha, o mais valente entra nessa casa. Havia alguém trabalhando nessa casa, trazendo destruição, trazendo separação, trazendo briga, contenda, trazendo divórcio, trazendo dificuldades financeiras, trazendo doença. Eu entrei e eu tirei essa pessoa dessa casa. Mas esse espírito maligno, ele sai e ele vai para lugares áridos. Lembra semana passada que eu falei que os demônios do Gadareno entraram nos porcos? E os porcos não têm psique, não têm alma, então eles morreram rapidamente. Mas o diabo quer perpetuar o sofrimento na nossa vida. Ele é invejoso, ele tem inveja de você porque ele sabe que você é filho de Deus. Então, ele vai para lugares áridos, mas ele pensa na cabecinha dele. Aquela casa é minha. Ele tem saudade do dia que ele te fazia sofrer. Ele tem saudade do seu sofrimento, viu? Ele se alimenta de sofrimento. Ele tem saudade de falência. Ele tem saudade da derrota que ele fazia você passar. Ele tem saudade do pecado que ele fazia você pecar. Aí ele fica pensando, eu quero fazer aquela mulher pecar, eu quero fazer aquele homem pecar. Eu quero fazer aquela pessoa ser derrotada. Ela começou a prosperar, peraí, Jesus entrou na casa dela, ela está prosperando. A casa está varrida, a casa está adornada, a casa está bonita. Ah, mas não pode ficar assim não, eu tenho saudade. Eu quero atrapalhar. E aí ele começa a rodear. A casa está varrida, adornada, está limpa. E se ele encontra, Jesus vai falar, a casa vazia, o que ele faz? Como ele não tem mais força para entrar naquela casa, porque ele foi expulso, ele traz mais 7 com ele. E a condição daquela pessoa fica pior. O que isso quer dizer, pastora? Que Jesus, ele está trazendo libertação para a sua vida. E ele começou a organizar a sua vida. Ele começou a varrer sua casa. Ele começou a adornar. Era tudo escuro, feio, cinza. E ele começou a colocar brilho, beleza. Ele começou a trabalhar na sua vida. E ele está trabalhando. Ele limpou a casa. Só que só isso não é suficiente. Casa vazia fala de que a gente não está tendo relacionamento com Deus. Casa vazia fala de que Jesus entrou, transformou. Você recebeu a palavra, você foi mudando. Aquele que pecava, evita o pecado, deixa de pecar. Aquele que mentia, parou de mentir. Aquele que era infiel, passou a ser fiel. Só que ele foi se acostumando com tudo isso e foi deixando de ter relacionamento com Deus. Foi deixando de orar, foi deixando de buscar, foi deixando de se entregar a Deus. E aí o diabo volta, e se ele encontra a casa vazia, ele entra e ele traz mais para atrapalhar a vida. Por isso, querida, nossa casa nunca pode estar vazia. Quando o inimigo volta, ele tem que ver nos umbrais da sua casa o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. O espírito da morte, da destruição, que te roubou tantas vezes, querido, você não pode aceitar mais ser roubado. Chega de ser roubado no seu casamento. Você viveu dias ruins, você vai viver o melhor. Chega de ser roubado nas suas finanças. Você perdeu, Deus vai te restituir. E não é, Deus não restitui, não é 2 vezes não, queridos, é 7 vezes mais aquilo que o diabo te roubou. Na sua saúde. Então, querido, Deus, Ele quer trabalhar de forma completa na sua vida. Só que quando o inimigo volta, ele tem que ver o sangue de Jesus nos umbrais da sua casa. E ele fala ali, eu não posso entrar mais. Não tem como entrar ali mais. Por isso você tem que perseverar. Nós estamos no 2º dia dessa campanha. Você precisa perseverar na sua busca. Você não pode olhar para trás. Você não pode ouvir o que o inimigo está falando, as mentiras dele a respeito da sua vida sentimental, do seu emocional, da sua saúde, das suas finanças. Você tem que perseverar. A Bíblia vai falar da mulher de Ló. Uma mulher que Deus falou para ela, não olha mais para trás. Eu estou tirando vocês dessa destruição, mas não olha para trás. A mulher olhou para trás, virou uma estátua de sal. Você sabe que o sal conserva, perpetua. O sal perpetua. Ele conserva, querido. Deus não quer isso para você. Aquela mulher, ela virou uma estátua. Ela ficou naquele lugar de maldição, amaldiçoada.
mas sobre a sua vida está o sangue do Cordeiro. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que tira a maldição, que tira a destruição, que estava atuando na sua vida, que estava atuando nessa área da sua vida, Ele está trabalhando essa noite. Tem anjos aqui que estão trabalhando a favor da sua vida, estão guerreando a favor da sua vida. Sua vida nunca mais será a mesma. Você precisa crer, amém? Mas você também precisa fechar essas portas de legalidade, essas portas de entrada, você precisa fechar. Eu quero te convidar a ficar de pé essa noite. Coloca a mão assim no seu coração, com os olhos abertos mesmo. Fala assim, ó, papai está em casa. O seu papai, o Abba, ele está em casa. Ele está morando dentro de você. Mas ele não quer apenas passar um momento com você, ou melhorar uma área da sua vida. Não. Ele quer habitar na sua vida. Ele quer habitar. De forma que quando esse inimigo que está sendo expulso, esse inimigo que foi expulso da sua vida, quando ele tentar voltar, querido, ele não vai ter lugar, porque papai está em casa. Fecha os seus olhos, eu quero orar com você. Pai querido, em nome de Jesus, nós recebemos essa palavra hoje, e nós sabemos, meu Deus, que o inimigo tem tentado atuar na alma, colocando sentimentos, colocando depressão, angústias, colocando, meu Deus, tantas coisas, pensamentos de destruição, pensamentos de derrota, pensamentos de dor, pensamentos de catástrofe. Tirou a visão do futuro da tua filha e do teu filho, fez perder a esperança, fez perder a convicção de um futuro melhor. Mas o Deus Todo-Poderoso está aqui essa noite para mudar essa história. Ah, Senhor, toca na mente, no coração do teu filho e da tua filha. Quebra essas cadeias que o diabo intentou trazer para essa vida. Quebra as fortalezas da mente e da alma. Eu peço também que o Senhor toque no espírito. Pai, toda preguiça, todo cansaço, toda mentira do diabo que tem atuado no espírito, toda opressão, possessão maligna, agora eu ordeno que caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro que os pés serão ligeiros para a tua casa, que os pés dos teus filhos serão ligeiros para a oração, para a adoração, para o jejum, para a busca, para a leitura da palavra. Meu Deus, eu declaro, Pai, essa noite, libertação no físico, esse cansaço físico, as doenças que tem acometido. Eu declaro que a cura está brotando apressadamente dentro deste organismo, em nome de Jesus. Senhor, toda bola de neve, de doenças, de enfermidades que tem vindo uma atrás da outra, esse ataque sincronizado na saúde está quebrado, está desfeito na autoridade do nome de Jesus. Agora o Espírito da vida está sobre esse corpo, sobre esse organismo, sobre esse físico. O sangue do Cordeiro está trazendo cura essa noite. O sangue do Cordeiro está libertando das doenças. Agora, espírito de enfermidade que estava fazendo essa vida andar encurvado, desanimado, saia, saia em nome de Jesus. Eu te ordeno, saia agora desse corpo, na autoridade do nome de Jesus. Essa casa está selada pelo sangue. Nos umbrais dessa casa tem o sangue do Cordeiro. O espírito de destruição, morte, dor, sofrimento, derrota, espírito de miséria, saia, saia, saia. Espírito de amarração, saia, perca suas forças essa noite. Saia daquela casa, saia dessa vida, perca suas forças. Espírito maligno que veio para destruir famílias, saia. Nós te damos essa ordem hoje. Não resista ao poder de Deus, não resista. Queridos, se essa palavra falou com você, se você tem uma área que você vê que o inimigo tem tentado atuar e te escravizar, vem aqui na frente, nós queremos impor as mãos sobre você.